Então, dando prosseguimento às nossas resoluções de questões de concursos, desta vez para a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, para o cargo de analista de materiais júnior, prova que foi realizada em 2012, que estão abordando ciclos termodinâmicos. Então, a questão de número 48 é dito o seguinte, que uma máquina térmica retira calor da fonte quente a 500 kelvins e ejeta gases diretamente no ar a 300 kelvins. Qual o rendimento da máquina se ela possui 70% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot? A, 28%, B, 40%, C, 42%, D, 47% e E, 67%. Então, como nós temos orientados sempre aqui, iremos separar todas as informações que nos foram fornecidas. Então, como ele cita o ciclo de Carnot, então precisamos ter conhecimento do que venha a ser o ciclo de Carnot. Bem, o ciclo de Carnot é um ciclo particular de transformações termodinâmicas de um gás ideal. É composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Foi descrito e analisado pelo engenheiro francês Sadi Carnot em 1824, em seus estudos sobre as máquinas térmicas. O ciclo de Carnot pode ser descrito pelas seguintes etapas, né? O gás sofre uma transformação isotérmica, se expande e absorve a quantidade de calor Q1 de uma fonte quente a temperatura T1. Após a transformação isotérmica, o gás sofre uma transformação adiabática, sem trocas de calor com o meio. Como se expande adiabaticamente, sua temperatura cai para um valor T2. Em seguida, o gás sofre uma compressão isotérmica e libera a quantidade de calor Q2 para a fonte fria a temperatura T2. E finalmente retorna à condição inicial após sofrer uma compressão adiabática, né? E o ciclo de Carnot é descrito pelos equipamentos básicos aí, como bomba, caldeira, turbina e condensador, como podemos ver através das figuras e também do gráfico pressão versus volume, tá? Então, a grande importância do ciclo de Carnot se deve ao teorema a seguir, né? Nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, as temperaturas T1 e T2, pode ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Então, o ciclo de Carnot é o ciclo ideal, né? É aonde nós queremos chegar, é aquilo que seria na melhor das hipóteses, né? O funcionamento na melhor das hipóteses. Então a gente sempre vai trabalhar para se aproximar desse ideal, tá? Ele é muito interessante porque ele cria um parâmetro no qual você poderá mensurar toda a sua planta, né? Então você vai ver se aquele ciclo está oferecendo um bom rendimento ou um mau rendimento, mediante um parâmetro criado através do ciclo de Carnot, tá? Então, as informações que nos foram fornecidas sobre a máquina térmica a ser analisada na questão foi o seguinte: a fonte quente possui uma temperatura de 500 kelvins, a fonte fria 300 kelvins. O rendimento do ciclo de Carnot é 70% e ele quer saber qual o rendimento dessa máquina, tá? Lembrando aí que o rendimento do ciclo de Carnot ele é dado por 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, tá? Onde a temperatura da fonte fria deve ser dada em Kelvin, assim como a temperatura da fonte quente. Como no enunciado já nos foram fornecidas as temperaturas em Kelvin, não precisaremos converter. Então, substituindo aí dentro da fórmula do rendimento do ciclo de Carnot, 1 menos 300 sobre 500, simplificando, 1 menos 3 sobre 5, 3 sobre 5 é 0,6, ou seja, o rendimento do ciclo de Carnot é 1 menos 0,6, que é igual a
0,4, que é a mesma coisa que 40%. Como o rendimento da máquina térmica é igual a 70% do rendimento do ciclo de Carnot, ficaremos o seguinte, que o rendimento da máquina térmica é igual a 0,7 vezes 0,4, que é igual a 0,28%, tá? O que vai nos levar à alternativa A como alternativa correta, tá bom, pessoal? Então, mais uma contribuição. Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar aquele seu like, também suas sugestões para que possamos atender da melhor maneira os nossos inscritos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!